Interessante. Bom, então, boa tarde, vamos começar a nossa leitura, né? Obrigada, Tainã, Maria Bernadette, Camila. A gente está aqui reestruturando aqui, de acordo com o que a gente consegue, né? Uma O vida que está ambiente. nos proporcionando. É, então, a gente Agora, atrasou um pouquinho, mas vamos lá. Então, a página vai ser 215, né? O capítulo 14, o amor ao próximo, tá? a minha versão é 219. E na Eu versão da tô, Camila, acho que eu 219. tô com a versão da Camila. É, Uhum. tá? Então, Eu também. então todo mundo localizou, né? Então, vou começar lendo, a gente vai discutindo. Eu fiz até umas anotaçõezinhas aqui, umas dúvidas que eu tive. Se a gente puder debater depois, vai ser legal conversar. Deixa eu só abrir aqui também. Aqui. Vamos lá. Vocês sabem, então, como retomei da última vez com vocês nosso discurso, conectando-o ao meu discurso para os católicos. Não creiam que seja lá uma maneira confortável de me safar. Não lhe servi absolutamente de novo o que eu havia contado em Bruxelas, o que disse para vocês. Eu não dissera nem a metade para eles. O que articulei da última vez, referente à morte de Deus, o Pai, vai conduzir-nos hoje a uma outra questão, que lhes mostra Freud situando-se sem rodeios no centro de nossa experiência verdadeira, pois ele não procura escapatórias e generalizações quanto à função religiosa no homem. Ele se ocupa do modo pelo qual ela se presentifica para nós, ou seja, o mandamento, que se articula em nossa civilização, como amor ao próximo. Bem, se alguém quiser falar alguma coisa nesse comecinho, senão eu vou continuar. Eu grifei aqui algumas coisas, mas mais para frente eu vou. Porque eu só queria pontuar isso daqui. Quando eu li, o que eu entendi foi o seguinte, né? Existe essa... Você está ouvindo, Tainã? Tô. Tá. Eu entendi foi o seguinte, que essa dialética, esse gozo, não sei, desse amor ao próximo, é algo necessário socialmente. Porque se não fosse isso, como que viveria em sociedade? Aí o que que faz? A minha leitura foi o seguinte: se a gente pensa do lado da ciência, não que eu quero dividir, mas juntar, se a gente pensa do lado da ciência, a gente vai pensar nas regras sociais. Se a gente pensa teologicamente, vamos pensar no amor ao próximo. Porque não tem como conviver se eu não respeitar você. Sim, E o amor ao próximo é ser o primeiro. É o primeiro a ser amado. Porque como que eu vou te amar se eu não sei o que que é o amor? sim. Né? Não sei, foi essa articulação que eu fiz na minha cabeça, com outras que veio, depois fui colocando. Uhum. É algo realmente imprescindível de não ter socialmente. Como que eu vou conviver com você se eu não respeito uma regra? Eu vou aproveitar que você está, quando você terminar a sua Terminei. questão, terminou? É só isso. A minha pergunta ficou assim. Então, eu Deixei em acho que aberto, não é tem como. muito boa. E assim, e por que que o amor ao próximo, a gente tem que seguir, então, um mandamento. Eu achei legal, porque aí eu fui lá na página 211, eu voltei um pouquinho, vocês querem voltar para a gente ver juntos? Vamos lá. Vamos lá, na página 211, Por será que 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 é? ele aparece, né? Para a gente seguir aqui, porque deixa eu ver se a página 211, mas já aproveitando que você já colocou, Eu Bernadette, acho que você deve estar em achei bem outra legal. página. É 200, de vocês eu não sei. Qual que é na sua? Qual que é a sua Qual que fala página? aí? A fala é o seguinte, deixa eu ver Ah, aqui. Drama intitulado por Freud, Totem e Tabu, para ler tá, eu vi. Isso aí. é o ato. Uá, O ato. Onde que está na página de vocês, o isso. ato? Vamos tentar achar. É um pouquinho para trás, né? Pelo que a. Não é 211, não, deve ser um pouco antes, né? Um pouco antes, deve ser. Eu até notei, né? Tá lá na morte de Deus. Botei isso, né? Isso mesmo. Vamos localizar aqui dentro. Como que começa, diz? Começa assim, é no item 3. É no item Aham. 3. Aí o capítulo começa assim: o que está em questão é que Freud. É 215. 215, então. 215, né? 215, então. Aham. Tá. Aí vai mais para frente um pouquinho, aí a gente chega lá no No Totem e questão. Tabu. Isso.
Vocês chegaram? Uhum. Eu vou ler de novo, então, aqui para a gente ver se vocês conseguem localizar aí. Para reler o drama intitulado por Freud, Totem e Tabu, para ler o último parágrafo dessa página do item 3. Então, foi isso que eu coloquei aqui. Abre aspas. Esse ato, começa assim, esse ato. Vê se vocês acham aí. Acharam? A página tá melhor. 216. 216. Eu tô nela, se não tinha esse ano. Esse ato, que ato que Uhum. nós estamos falando? Do assassinato arcaico do Isso. pai, né? Então, esse ato do assassinato arcaico do pai, porque eu vou voltar um pouquinho ainda. Eu vou ler aqui só para explicar para vocês localizarem enquanto vocês estão localizando. Quer ver? Deixa eu voltar ali em cima. O mito expresso em Totem e Tabu é justamente por Deus estar morto e morto desde sempre, que uma mensagem pôde ser veiculada através de todas as crenças que o faziam aparecer sempre vivo, ressuscitado do vazio, deixado por sua morte nos deuses, não contraditórios, cujo lugar eleito da pululação nos é ressignificado por Freud como sendo a terra do Egito. Aí eu continuo, entre aspas ainda. Essa mensagem é a de um Deus único. Seus atributos são os de um pensamento que regula a ordem do real. Esse é o Deus de Akhenaton. Lembra que nós lemos que a Uhum. falou? Sim. Deus da mensagem secreta que o povo de Deus veicula, na medida em que, assassinando Moisés, ele reproduz o assassinato arcaico do pai. E aí chega na página no meu aqui, né? 211. Esse ato do assassinato arcaico do pai constituía todo o mistério. Todos acharam? Achei. Uhum. É. Ele é feito para nos velar isto, que não apenas o assassinato do pai não abre a via para o gozo, que sua presença era suposta interditar, mas ele reforça sua interdição. Tudo está aí. E é justamente isso, tanto no fato quanto na explicação, a falha. Aí eu lembrei da Camila perguntando o que era a falha. Vou continuar um pouquinho. Eu achei interessante Você essa achou, né? questão Bem, é a da falha, a bem que falha você falou. interditada, Exatamente, que ela é paradoxal. exatamente. Ao final, Lacan conclui dizendo ser a falha interditiva, articulada pelo mito, Uhum. mas ao mesmo tempo camuflada por ele. Aí eu lembro da mão da Giovana, Isso. que é a banda de móveis, que é aquilo que a gente Isso. conversou, Aham, né? aham. Como é, sabe? É ao mesmo tempo articulada e camuflada. O que é isso? Que Isso. gozo é esse? E aí, Só tem mais um pedacinho. isso. Aí o importante é ater-nos ao que a falha comporta. Uhum. Tudo o que a transpõe constitui objeto de uma dívida no grande livro da dívida. Freud escreve O Mal-Estar na Civilização, para dizer-nos que tudo o que passa do gozo à interdição vai no sentido de um reforço sempre crescente de interdição. Uhum. Todo aquele que se aplica a submeter-se à lei moral sempre vê reforçarem-se as exigências, sempre mais minuciosas, mais cruéis de seu superior. Aí, deixa eu ver aqui se eu continuo lendo para você, só para a gente concluir. Até chegar no ato, eu vou ler. Aí, na outra página. Ainda no final da página 213, na minha edição, fala Lacan. Mas se Deus está morto para nós, é porque o está desde sempre. E é justamente isso que nos diz Freud. Ele nunca foi o pai, a não ser na mitologia do filho. Isto é, na do mandamento que ordena amá-lo, ele, o Pai, e no drama da paixão que nos mostra que há uma ressurreição para além da morte. Quer dizer que o homem que encarnou a morte de Deus continua existindo com esse mandamento que ordena amar a Deus em Freud. Assim, entre aspas, a coisa é articulada no mal-estar da civilização, perante o amor ao próximo, que nos parece algo de insuperável e até mesmo incompreensível. Aí ele fala assim, não, aí eu só por aqui, eu acho que daqui já é mais meus comentários. Enfim, eu acho que é nesse caminho. Vocês não acham? Eu acho.
Tá tudo E aí, aí, Lacan tá falando. e aí foi que eu entendi desse paradoxo que ela trazia, embora na filosofia ela olha também de uma outra forma, ainda, né? Porque assim, o mito ele tem uma falha, que ela é sustentada e articulada, mas ao mesmo tempo ela camufla. Sim, Aquilo que eu falei para você, veja, para mim, para minha religião, ela é um dado necessário para o sistema. sim. Porque quando eu mais falo que o Deus castiga, se você não amar o próximo, eu submeto a um Deus castigador e rendo ao que o sistema me propõe. Não por uma escolha pessoal. Eu cuido de você porque cuidar de você é cuidar de mim. Pensando na relação Na na relação, sociedade, né? na Para não ser que sociedade, cause esse entendeu? mal-estar, né? E aí você Se tem o não quê? Você cuidar. tem uma falha também. Da onde vem a falha? A falha, para mim, está justamente aqui. Eu não consigo ser coerente todo o tempo com isso. Eu falho também aqui. E talvez essa falha vai além ainda um pouquinho, porque a Mas gente ainda consegue. é, eu acho que mais na frente, na leitura, a gente vai entender Eu já fui como é que pelo, está essa eu falha já para você. fui pelo caminho de que tem muita gente que usa o amor próprio como um meio de ser perverso, né? Num quesito assim do ego, isso, Sim. né? Ah, Então eu tenho esse discurso de amor próprio, mas para ocultar alguma coisa sim, sim. desse interior. lado Isso. mais Perverso? perverso, Também. né? E aí a gente vê muito isso nessa questão da solidariedade, da ajuda, né? Que a gente precisa tirar foto quando ajuda alguém, quando doa alguma Também. coisa, né? O quanto do ego tem isso. E eu vejo isso também, o gozo, né? E No você, gozo. Lacan? Olha, virou Lacan. Eu já falei 4 vezes. Já é a quarta vez, né, Tainá? Gente, eu tô pensando. Então, gente, eu fiquei pensando em tanta coisa agora com a fala de vocês. É, só um pouquinho, meu Deus. Fiquei pensando assim na que a ética já é a relação, né? E isso do amor, parece que o que me faz respeitar o próximo tem que ser algo para eu nascer no mundo também. Porque tá falando do amor, eu fiquei pensando nisso naquele começo que a gente leu. Que nem vocês trouxeram agora, de que a pessoa que só goza dela, tipo, se eu gosto, que nem a Alexandra trouxe, o sujeito que goza demais sente culpa. Então tem algo de mortífero nesse que só goza. Se eu tô só no gozo, né, é uma coisa de morte, assim, na verdade, né? Uma coisa que talvez não seja amor, né? Que não seja esse que me faz desejar, que me move, né? Mas aí vem o próximo, né? Fiquei pensando nisso do próximo. E aí até pensei que isso nasce a ética da filosofia, né? Como se isso fosse essa ética individual fosse o berço para porque a ética da filosofia vai diferenciar que, por exemplo, que nem eu tô sozinho aqui no meu apartamento agora, né? Aqui não tem ética, né? Aqui eu posso ser como eu tô. Agora, se eu ligo a câmera, agora eu já não posso ser exatamente o que eu seria sozinho. Aí essa é a ética da filosofia, né? Aí fiquei pensando nisso, de que o amor, na verdade, de que existe um próximo, de que existe um fora, né? É Sabe o o que que eu move lembrei? também. A ética da filosofia, eu lembrei do Aristóteles, que falava de felicidade, que nós estudamos. O que era a Uhum. ética naquela época? Eu li que aquela ética, ela era feita ali por um grupo nobre. Vamos obedecer, vamos seguir. Não tinha uma norma escrita, não era? Era uma ética. Para você ser feliz, faça aquilo que nós lemos lá no Nicômaco, a ética Nicômaco, lembra? Aham. A gente leu ainda um pedaço. Mas e a ética de Hegel? Ele é filósofo também? Sim, né? Hegel. Né? Hegel A também. dele qual que é? Né? Mas É um ele, filósofo. mas Freud usa muito Hegel. Então, né? Então eu acho que é mais por esse caminho. Mas sabe o que eu estou pensando na ética? Eu achei interessante falar Tainã, né? Ai, Tainá, não. desculpa, Tainã. que falei, fiz um Mas, lápis por aqui. outro lado, Tainã, eu penso assim que a ética ela é tão intrínseca a mim que mesmo eu estando sozinha, ela está comigo. Claro que quando Olha. eu estou no grupo, ela me exige a relação da ética.
Eu costumo dizer assim, eu posso fazer aqui, estando sozinha, qualquer coisa. Posso. Só que a minha ética pessoal, ela também vai me dizer, mas Bernadette, o outro não está vendo, mas você também é o outro. Talvez seja moral, né? Mas não deixa de Porque ter no uma direito, ética. eu vou falar para vocês o É que que a minha pode primeira ficar, coisa foi do direito. Quando eu comecei a pode. fazer direito, eu questionava a ética. Porque, assim, os grupos têm que obedecer normas. Na ética dos grupos é diferente. Tem que Sim. obedecer às normas, mas de uma forma ética, onde os seus colegas, os advogados, né, tem um conselho e todo mundo ali tem um código de Ética que ética orienta o que grupo. orienta o Mas grupo, isso é como na normal. psicologia, como, né? Na Agora, psicanálise. na psicanálise, bom, enfim, a psicanálise ela não tem um grupo, né, que a orienta. Nós não seguimos, nós temos uma ética diferente, que é a Assim, ética do desejo, isso. que aí é onde entra o gozo. Mas eu não estou apta a falar nisso, eu preciso ler. É. Eu acho que não sou eu que vou dar esse seminário a Eu li, vocês. eu li uma coisa muito brilhante da Ilza, daquele psicanálise e feminismo negro que ela lançou agora, Sim, eu lembro. que disso ela apontou assim que o psicanalista é esse que fala na posição da falta, na posição do A. E para você falar na posição da falta, na posição do a análise é fundamental. Então, por isso que eu falo que eu ainda não sou apta. A análise, ela, essa falha que a gente acabou de ler aqui, o que que é? Né? A gente tem que tomar cuidado com essa interdição, esse supereu. Tudo isso é dentro, Tudo é bem. é tudo dentro da gente. Então, a análise é o lugar Uhum. onde você coloca essas falhas, né? Esses lapsos, essas coisas assim, e aí o analista capta, e aí vocês vão trabalhar. Isso é trabalhar a ética do analista. O analista que vai atender, por exemplo, alguém, ele não pode estar falando qualquer coisa. O Não. que ele acha, o que ele não acha. Para nós, essa ética, né, é uma ética do desejo, porque de repente você pode se Não identificar, poderia. né, se identificar com a história da. Então, ética, eu antes, no começo, achava que era essa ética jurídica. Era Não. essa ética de grupo. Logo, meu primeiro professor falou, gente, ética aqui no direito não é moral. Eu lembro como se fosse hoje, ele falando, vamos estudar a ética. Esqueçam da moral. Eu fiquei decepcionada com o direito. Como assim? Porque a moral é isso que você acabou de falar para mim. É isso que você pode estar em qualquer lugar, né? O código moral do Aristóteles lá, você vai fazer porque você quer que o outro fique bem. Mas você não acha que a ética também não é moral? Então, mas Ela engloba a moral? sim, sem dúvida. Porque aí é dentro e fora. Isso, dentro e fora. Mas É o paradoxo. é o paradoxo, de dentro e fora do. É. Mas, Eu aconselho a gente a ler um pouquinho vamos, né? agora, Mas eu achei interessante voltar. Eu tinha lido isso. e aí a gente vai voltando, vai tentando costurar aqui, né? E aquilo que Ah, Como- mas só para fechar, eu penso assim que tudo isso ainda da ética da psicanálise, o porquê do psicanalista estar na posição da falta é o amor, que é o que ele vai falar no seminário É seguinte o da amor, transferência, é o né? amor. A gente tá nessa posição de horror, nessa posição de cocô depois, a gente está nessa posição de que só vai ouvir o podre, mas é pelo amor depois vai vir isso, né? Pelo Ainda, amor que você suporta, olha o só. horror que você vai escutar numa análise. Às vezes pode ser Uhum, um horror para a pessoa que está falando, a gente não sim, sabe. Vai da transferência, que é do seminário 8. Depois a gente sim. pode estudar de novo, seminário 8. O amor, Incrível. interessante. né? Até para a gente não é psicanalista, eu trabalho muito nesse cuidado aqui também. Mas vamos lá, gente? Vamos na nossa leitura Vamos para a voltar. gente não. Que é muito, é um universo muito grande, né? E aqui dá É um universo, não potência. precisa nem falar que é Nós estamos no andando, se mandamento, né? articulando, né? É mandamento que se articula em nossa civilização como o amor ao próximo. Então vamos começar. Agora a gente vai começar a ouvir Lacan. Freud se defronta plenamente com esse mandamento. E se vocês quiserem ler bem O Mal-Estar na Civilização, verão que é de lá que ele parte contra isso que ele se mantém e é nisso que ele termina. Ele só fala disso. O que ele diz deveria normalmente zunir nos ouvidos, fazer ranger os dentes. Mas não, coisa curiosa, basta que um texto esteja impresso, já há um certo tempo, para que ele deixe essa vertigem efetivamente precária que se chama a virtude do sentido se evaporar.
Vou, portanto, hoje tentar reavivar para vocês o sentido dessas linhas. E como isso conduzir-me-á a coisas talvez um tanto fortes, resta-me aqui pedir à linguagem, ao logos, como diria Freud, para inspirar-me um tom temperado. Olha, Lacan pedindo para inspirar um tom temperado para passar o que ele quer passar para a gente aqui. Imagina só, gente. Deus, portanto, está morto, visto que está morto, o estava desde sempre. Expliquei-lhes Expliquei-lhes a substância da doutrina de Freud no assunto, ou seja, o mito expresso em totem e tabu. E justamente por Deus estar morto, e morto desde sempre, que uma mensagem pode ser veiculada através de todas as crenças que o faziam aparecer sempre vivo, ressuscitado do vazio, deixado por sua morte nos deuses não contraditórios, cujo lugar eleito da pululação é designado por Freud como sendo a terra do Egito. Vocês viram que foi isso que eu li lá na minha... Volta, né? É, Esse aqui volta lá, eu lembro desse quando eu li lá. exato. Essa mensagem é a de um Deus único, que é ao mesmo tempo o Senhor do mundo, e o que dispensa a luz que anima a vida, assim como difunde a clareza da consciência. Seus atributos são os de um pensamento que regula a ordem do real. Esse é o Deus de Akhenaton. Não, Aqui não. Falem, não. Akhenaton. Deus da mensagem secreta, que o povo judeu veicula na medida em que, assassinando Moisés, ele produz o assassinato arcaico do pai. Também foi isso que eu li. Eis, segundo Freud, o Deus ao qual pôde dirigir-se esse sentimento, que não está absolutamente ao alcance de todos, que se chama amor intelectualis Dei. Amor intelectual por Deus. Amor intelectual por Deus. Muito bom, Bernadette. Freud sabe também que esse amor, aí vamos falar do amor, se ele chegou a se articular aqui e acolá no pensamento de homens de exceção, como esse polidor de óculos que vivia na Holanda, não tem uma importância tão grande, a ponto de ter impedido que se erguesse na mesma época essa Versalhes, cujo estilo prova que o colosso de Daniel de pés de argila continuava de pé, como ainda está, se bem que 100 vezes desmoronado. Alguém procurou isso? Isso aqui Eu não entendi. procurei, mas ele encontra num texto que o rei sonha. Fala. Daniel decifra o sonho do rei. Certo. É uma estátua de ferro com os pés de areia. E aí, no sonho do rei, a estátua... Daniel não é José. Daniel não é José, na Bíblia é José. E aí, o que que acontece? Quando ele joga uma pedra no pé, ela se desfaz. Mas é O José. que acontece quando ele joga? Desfaz, ela cai. Ela desfaz. Ela era uma fortaleza. É de ferro, uma fortaleza, mas os pés é de argila. E quando ele joga a pedra, ela se desfaz, ela cai. Pois é. Então, vamos para frente, vamos pensando nisso. Certamente, uma ciência se ergueu sobre a frágil crença da qual eu falava. Eu risquei tanto meu livro que às vezes eu não conseguia falar. A que se expressa nos seguintes termos, sempre retomados no horizonte de nossa visada. O real é racional, o racional é real. Coisa curiosa se essa ciência fez algum emprego disso. Nem por isso deixa de permanecer serva, a serviço do colosso, do qual acabo de falar, 100 vezes desmoronado, sempre lá. O culto do amor, que certo solitário, que ele se chame Spinoza ou Freud, pode devotar a esse Deus da mensagem, não tem nada a ver com o Deus dos fiéis. Ninguém duvida disso, muito especialmente os próprios, que nunca deixaram de causar, sejam eles judeus ou cristãos, alguns aborrecimentos a Spinoza. Alguém quer procurar no Google alguma coisa de Spinoza? Eu gosto de procurar isso. Quem foi Spinoza? Gente, eu já vi tantas vezes. Mas Tem como é um. engraçado, né? Porque o momento E parece não, que...
Não tenho a menor É ideia isso agora. que a gente quer. Mas a Bernadette está pondo ali Quem foi esse? no Meta. Ela vai ler para mim. Estou filme que é uma casa que é da filosofia. Foi um filósofo judaico, portuguesa, nascido em Taibá, filho de Não, achou? teoria dele. De acordo com a teoria de Spinoza, demonstra que a ambivalência da indissociabilidade entre a esperança e o medo está na origem da superstição e que o elemento supersticioso possibilita a mobilização das teses conspiratórias de um negacionismo científico. Tá bom, mas vamos para frente, então, porque Lacan é assim mesmo. A gente vai lendo e depois a gente volta para entender. É um filósofo judeu. Tá, já sabemos. Ah, tá. Achou? Talvez esteja aqui. Ele questiona a interpretação literal da Bíblia e a autoridade religiosa tradicional. Então, é por isso que ele está falando aqui É. atrás, né? Ele é considerado um dos pioneiros da crítica bíblica moderna e um importante pensador racionalista. Então, está aqui o torcer. Tá aqui o quê? O torcer deles entre O Freud e torcer. Spinoza. Tá bom. Mas é curioso ver que, se há algum tempo, desde que se sabe que Deus está morto, os tais fiéis empregaram o equívoco. Referindo-se ao Deus da dialética, eles tentam encontrar o álibi de seu culto abalado, coisa paradoxal. A gente, desculpa, os pontos eu risquei, eu não estou enxergando, mas agora eu vou enxergar. Coisa paradoxal é que a história absolutamente não havia mostrado. A tocha do Akhenaton serve facilmente em nossos dias de álibi aos sectários de Amon. A gente lembra o que a Giovana falou sobre Sim, aquele grupo que não é nem um lado nem o outro, é o meio termo, né? Hum. Ela colocou monelatrismo. monolatrismo. Monolatrismo, isso. Não sabe ter nada, né? Então, não, ele não é um politeísta e nem era Monoteísta. monoteísta nem Monolatrismo, politeísta. Não é no mono e nem no polo. Isso. Então, tá, vamos lá. Sectários de Amon. Isso absolutamente não é para denegrir o papel histórico do Deus dos fiéis, do Deus da tradição judaico-cristã, que tenha sido em sua tradição que se tenha conservado a mensagem do Deus de Akhenaton. Valia bem a pena que se confundisse o Moisés com o midianita, aquele cuja coisa, a que se fala na sarça ardente, sem se fazer de Deus único, observem, se afirma como um Deus à parte, diante do qual os outros não poderiam ser levados em consideração. Não insisto mais do que é necessário para a lista que prossigo hoje nesse ponto. Não é que seja, propriamente falando, proibido honrar outros deuses, mas não se deve fazê-lo em presença do Deus de Israel. Nuança certamente importante para o historiador. Nós que tentamos articular o pensamento e a experiência de Freud para dar-lhes seu peso e sua consequência, articulamos o que ele formula da seguinte forma: se esse Deus sintoma, esse Deus totem, tanto como tabu, merece que nos detenhamos na pretensão de fazer-se dele um mito, é na medida em que ele foi o veículo de Deus De verdade. mas espera, só por aí. Mito é na medida em que ele foi o veículo do Deus de verdade. Aí tem uma A nota. nota de roda Vamos ler? fria. Tá. 40, aqui. Não se trata aqui de um Deus verdadeiro, mas do Deus que tem relação com a verdade, que veicula a verdade. Ele não é o verdadeiro, mas ele veicula a verdade. É, Ele faz uma diferença, né? sim, porque a gente está falando aqui de. Vou voltar lá, vou ler de novo para a gente. Nós que tentamos articular o pensamento e a experiência de Freud, para dar-lhe seu peso e sua consequência, articulamos o que ele formula da seguinte forma: se esse Deus sintoma, esse Deus totem, tanto como tabu, merece que nos detenhamos na pretensão de fazer-se dele um mito, é na medida em que ele foi o veículo de Deus de verdade.
Porque a gente está falando de mito, né? Ele está falando aqui articular o pensamento e a experiência de Freud. Acho que nós vamos ter que pensar nisso aqui. Experiência com o espelho, instruções com ele, e ele foi não sei como. Acabei de. Isso. Pode falar. Oi, oi. Travou. 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 Oi, Tainá. Aqui estamos. Travou. Pessoal, ai, me desculpem, eu cortei vocês, né? Minha internet Não, aqui você ia que. falar. Eu interrompi vocês, na verdade, né? Você ia falar alguma coisa, mas você quer que continue? Você quer falar? Você lembra? É. É que isso da luz, na verdade, eu acabei lembrando que o que Lacan vai fazer com Deus, do dizer no final lá. Aham. Do dizer de Deus e o dizer. No seminário 20 tem uma citação dele que eu tinha achado num artigo esses dias, que isso, quando a gente estava entrando na morte de Deus, eu falei assim, eu achei um artigo que fazia uma revisão do que Lacan está querendo fazer com Deus nos seminários. E aí ele faz Ah, uma citação no seminário 20 que é bem assim, ó, o Lacan, segundo ah. Lacan, o grande outro, Hum. o outro como lugar da verdade e o único lugar, embora redutível, que podemos dar ao termo ser divino. O outro, Deus, Uhum. para chamá-lo daquele nome, para chamá-lo por seu nome. Deus é propriamente o lugar onde, se vocês me permitem o jogo, se produz o Deus ser, o Deus ser, o dizer. Por um nada, o dizer faz Deus ser. E enquanto se disser alguma coisa, a hipótese Deus estará aí. É isto que faz com que, em suma, não possam existir verdadeiros ateus senão teólogos, quer dizer, aqueles que de Deus eles falam. Olha aí. Seminário 20, né? Falando do grande outro. 20. Uhum. A gente tem um caminho. Todos temos o grande outro dentro de nós. É, então é bem isso. Porque é isso. Bom, eu não vou falar. Tá aí, seminário 20. Quando a gente chegar lá, tem essa citação, né, Tainá? Me desculpa, travou de novo aqui, gente. Parou? Ah, minha internet não tá falando. Mas, Agora Tainá, voltou, desculpa. eu achei bem interessante nisso até do próprio cartel, né? O real, simbólico, imaginário. Quando a gente estiver estudando isso, a gente vai estar voltando, tá vendo? Aí, bom. Sim, Porque verdade. é um real triplo, né? E a morte de Deus, estava pensando, tanto que é importante para nós, né? Porque parece que a morte de Deus é aqui, segundo Lacan, né? Quando ele está falando aqui, ele fala da morte de Deus, ele fala da falha, ele fala da interdição, para a gente começar, eu pensei para mim, para a gente começar a olhar esse sujeito de outro lugar. Você falou lugar aí, me chamou a atenção. Uhum. É outro lugar De outro lugar que ele fala. que Lacan está falando agora, né? Esse grande outro, o pequeno outro, que lugar é esse que ele está falando, então, se questiona, no seminário 20. É, porque fica a dúvida, né? Será que Deus é que Deus é o grande outro? Se parece que é isso que ele tá apontando. Mas Ou não? não, tem outros seminários que falam quem é o grande outro, o que é o grande outro. Nós temos ainda uma caminhada aí. Alguém já leu sobre isso? Já leu? Já se livrando. Né? Vamos pensar assim no pouquinho que eu posso falar aqui de, né, uma criança, um bebê, né? Que a gente estava até comentando sobre isso, né? Para ele, o estádio do espelho, nós vamos estudar lá no estádio do espelho. Ele está naquela fase que ele olha, ele se olha no espelho, ele vê o quê? Ele olha para o pai e a mãe e é um grande outro, é um espelho também. Ele vê um grande outro. Tudo que ele acredita, tá? Ele é aquilo. Ele não quer ser o pai e a mãe, ele Uhum. é. Ele é, não é? E é por isso que, né, não aprofundando, mas vem faz voltar, quando Lacan fala, que o inconsciente se faz como linguagem. É a linguagem do grande outro que forma o eu. Que está dentro Que né? está dentro, mas também de fora. É. Quando a mãe fala assim, diante do espelho, que lindo, meu príncipe, mas que príncipe é esse frágil, chorão? É tão... Mas ele é o outro fala isso A para ele. voz veio do grande outro, veio do de fora. A voz veio de fora.
Mas é que eu estava parada aqui nessa nossa leitura, não sei se eu posso voltar, aqui Pode. quando ele formula essa seguinte forma: Deus sintoma, Deus totem e também tabu. Sim. Veja, eu acho que esse Deus enquanto sintoma, ele se presentifica numa moral ou numa ética que é repressora, Exatamente. sabe? Porque vem de E fora. na clínica, onde a gente sente isso muito forte. De fato, tem sintoma que tem uma versão religiosa tão grande naquilo que, meu Deus, mas você tem que escutar aquilo para chegar onde a gente quer chegar, no outro lado, do outro lugar. Porque as crianças escutou isso sempre. Então, Deus é Isso. sempre Aí Deus depois você Todo-Poderoso. e você vê, ele também ele é totem. Se ele é totem, ele tem uma referência de significado, mas também é um mito criado, né? Nós lemos aqui em algum lugar, né? Aqui, ó, agora acabamos de ler. Nós que tentamos articular o pensamento de Freud para dar defesa em sua consequência, articulamos da seguinte forma: se esse Deus sintoma, esse Deus totem, contábil, merece que nos detenhamos na pretensão de fazer dele um mito, e na medida em que ele foi veículo do Deus da verdade. Ah, isso que você está falando aqui mais na frente, ele vai falar também sobre dessa necessidade de você ter isso como mito. É, Senão, se por um lado ele explica, por outro lado ele também tem sua razão de ser, né? Porque tá né? em cada um, né? Eu falo, Mas eu também estou tentando me encontrar, viu, por gente? isso que a experiência de Freud faz Mas a diferença. eu pensei agora nessa questão do Deus sintoma, porque tem um discurso muito grande, por exemplo, no sentido de que eu não mereço o perdão, eu não mereço, mas mesmo assim eu tenho, né? Isso, desse É como se a pessoa fosse ali, né, a pior coisa que existisse, mas Uma piedade. e aí ela recebe essa piedade e às vezes acaba fazendo isso dentro das outras relações, que é que as pessoas têm a piedade dela como Deus, né? Exatamente. Aí é onde vem a frustração, a gente E tá falando onde a de doença vem gozo, junto também. aí talvez ela fique deprimida, ela Da aceite. depressão, né? Falta de fé. Aí tem vários, né? Aí depende do sintoma dela para ela poder, dela, pessoa, né? Até aquele lugar que ele Ou ocupa na dele, relação. sujeito, né? Porque a gente já está falando aqui de sujeito, né? Que o Tainan leu o seminário 20. E qual é a verdade desse sujeito, né? Então é muita coisa, gente. Mas olha, na nossa experiência a gente consegue. Vamos lembrar sempre disso, ó, a experiência de Freud, né? É a experiência da análise. Eu vejo assim. Não tem como a gente também ficar só na teoria, a gente tem que se Onde a gente entra naquela. para você entender na naquele, sua sabe o que experiência. eu chamo? No vazio da vida. Lindo. No vazio da vida. Porque a existência é vazia, tem lá. Tem uma minha alma, meus- E é exatamente aí que a gente quer chegar, né? Nesse lugar, né? E nesse A gente tá observar, caminhando nesse pra lá, né? navio, para poder ser um bom Até espírito. a página 399 a gente chega lá. Quem quer ler um pouquinho? Quer ler, Camila? Aqui, ó, E por seu encontro. É. É possível. É por seu intermédio que a verdade sobre Deus pôde vir à luz, isto é, que Deus foi realmente morto pelos homens, e que a coisa tendo sido reproduzida, o assassinado primitivo foi redimido. A verdade encontrou sua via por meio daquele que a Escritura chama certamente de o Verbo, mas também o Filho do Homem, confessando assim a natureza humana do Pai. Freud, Freud não negligencia Hein, pessoal, rapidinho. Eu Fala. acabei lembrando agora tem uma passagem na Bíblia que diz assim: onde dois ou três estiver reunido em meu nome, ali estarei eu. É verdade. E eu fiquei pensando que é a palavra, né? Eu tinha comentado com a Gislene, né, Gis? Foi com você? Não De ser lembro. a palavra. A palavra é o verbo, né? É isso que você está querendo dizer? Parece que Deus está se apresentando com uma palavra aqui no texto dele. Porque Deus vai além, né? A gente pode pensar assim, eu acho, né? E que também é palavra. É a palavra. É o Olha verbo. só. É o verbo. É. O verbo que se faz natureza humana, não divina. Hum. Isso aqui é importante quando ele pontua.
Sim. O pai é quem? É o não, né, filho? É por isso que Freud não negligencia o nome do pai, que ele vai falar aqui embaixo, né? Freud não negligencia o nome do pai. Pelo contrário, fala dele extremamente bem. Em Moisés e o monoteísmo, de uma maneira certamente contraditória aos olhos de quem não tomaria totem tabu pelo que ele é, isto é, por um mito, dizendo que na história humana o reconhecimento da função do pai é uma sublimação essencial à abertura de uma espiritualidade que representa como tal uma novidade, um passo na apreensão da realidade como tal. Freud não negligencia, longe disso, o pai real. Para ele, é desejável que no decurso de toda a aventura do sujeito haja, se não o pai como um Deus, pelo menos como um bom pai. Lerei para vocês um dia um trecho de Freud em que ele fala com uma inflexão quase carinhosa da preciosidade dessa identificação viril que decorre do amor pelo pai e de seu papel na normalização do desejo. Mas esse efeito só se produz de modo favorável na medida que tudo está em ordem do lado do nome do Pai, isto é, do lado do Deus que não existe. Resulta para esse pai uma posição singularmente difícil. Até certo ponto, é um personagem manco. Em nossa prática, Falta, personagem manco que falta, né? O que vocês pensaram? Por que manco ele usou? Falta, ele é Falta. faltante também. Não sei se é por aqui, Sim. né? E se ele é humano, atrás ele falou no texto, né? É um personagem que é o pai, ele é humano. Ele não é aquele que crê, mas ele é humano. É filho do homem. Não é filho de Deus. Não é isso que ele fala aqui atrás, né? Acabou de ver, né? Então ele é manco, ele é faltante também. Não sei, foi por aqui que foi a minha. Mas é aqui, o grupo de estudo é para isso. Vamos só jogando as questões. Jogando, né? Pensando. Depois a gente vê a resposta aparecer. Aham. Né? Senão seria uma universidade, senão seria uma escola É. onde tem um professor que está ensinando. Não é o caso. É. E não é o seminário também. Aham. Vamos guardando nossas questões, que isso é importante, fazer questões. em nossa prática, sabemos disso por demais. E é também o que o mito de Édipo articula. Se bem que nos mostre igualmente que essas razões seriam melhor o próprio sujeito ignorá-las. Mas agora eles a conhecem, essas razões, e é justamente o fato de conhecê-las que comporta algumas consequências na ética de nosso tempo. Essas consequências são deduzidas por si mesmas. Elas são sensíveis no discurso da análise. Convém, se devemos cumprir a tarefa a que nos propusemos este ano, que elas sejam articuladas. Ao ser o primeiro a desmistificar a função do pai, o próprio Freud, digo de passagem, não podia ser totalmente um bom pai. Não quero ser prolixo hoje sobre isso, que percebemos através de sua biografia e que poderia ser objeto de um capítulo especial. Basta-nos catalogá-lo pelo que ele era, um burguês que seu biógrafo e admirador Jones chama de Uxório. Curioso. Marido devotado a... Deixa eu ver lá no parecer. Eu coloquei uma observação aqui submisso à esposa. Isso mesmo. Sério? É isso mesmo que tá aqui. Mas eu não sei se é isso que está lá no 41. Você olhou lá? Se eu não me engano, era mesmo, eu lembro. Ah? Eu tinha lido antes, se eu não me engano, era isso mesmo. aham. Eu já vi falar mesmo que ele era muito, foi a pessoa que mais defendeu as mulheres. É excessivamente devotado ou submisso à esposa. Isso mesmo. Como todo mundo sabe, esse não é o modelo dos pais. Da época, vale, Da vale época. pra- no mundo machista, Ui, desculpa. não é? Ele faz parte desse mundo. Sim. Vocês assistiram o último filme dele? Não. Do Freud? Eu tive Freud A para mim, não. última sessão de Freud. Está na Netflix.
A última sessão de Freud. Vai um jornalista lá e fica ouvindo ele, tá? Já para morrer mesmo. E aí aí mostra aquela cena que ele está escutando a filha dele, porque é antiético. Hoje a gente não pode, né, escutar esses, porque você não sabe até quando você vai sustentar. E lá mostra que ela começou a falar umas coisas assim da sexualidade dela, e ele ficou angustiado, ele ficou mal, ele ficou para morrer ali, e eu não vou mais fazer isso. Então ele passou pela experiência, gente, até Freud, porque Freud não tinha ninguém para analisar ele. Ele estava descobrindo tudo. Ele se analisou sozinho, Ele né? teve que passar pela experiência, né? Então foi interessante. Se vocês assistirem esse filme, vocês vão lembrar de mim nessa cena, porque eu achei muito, muito interessante. Aí falam, né? Mas você não é um bom pai, o jornalista falou para ele. Porque ela ficou dependente daquele pai. Ela saía para dar aula lá na universidade, não sei aonde, eu acho que era universidade, né? E aí ele chamava, ligava, corre aqui que eu estou passando mal. Então ela não tinha vida. Ela Ela era foi dependente. dependente. Era uma codependência, né? Uma relação de E ele era codependência, né? ruim, ele falava que ela tinha que fazer, então eu falei, não é um bom pai. Igualmente, lá onde ele é verdadeiramente o pai, pai de todos nós, o pai da psicanálise, que fez ele se não deixá-la nas mãos das mulheres e talvez também nas de bobos ensinadores. Quanto às mulheres, guardaremos nosso julgamento em reserva. São seres plenos de promessas, pelo menos no fato de que ainda não as cumpriram. Quanto aos bobos ensinadores, a história é outra. Aí, aqui é bem que ele começa a falar, né? Depois no seminário 11, é isso que alguém está participando do seminário 11? Você está, Tainá? Não tô. Não, gente, o seminário 11, eu preciso assistir, eu preciso participar. Porque ela está relendo todo aquele seminário e ele fala dos 4 discursos, do mestre, do universitário, né, da histérica e do analista. Para a gente estudar o real, simbólico e imaginário, vai ser excelente, sabe? Essa articulação do real, simbólico e imaginário na escuta do analista. Então, acho que é bom conciliar. Quem puder. Nossa. Vocês agora só precisam de tempo, né? Porque pagando vocês já estão. Já tem. Sábado, a cada 15 dias, haja tempo. Haja desejo. Teve nesse agora, né? Agora é só no. Vou ter que fazer uma Daqui projeção 15 da dias. IA de mim. Da IA de mim, da inteligência artificial. Da IA, agora entendi, da IA. Da agência Para conseguir participar de tanto estudo. É muita coisa, mas dá para a gente amarrando, né? Mas, enfim. Então, fica gravado, mas agora vai demorar um pouquinho para disponibilizar. Na medida em que um assunto delicado, como o da ética, não é hoje absolutamente separável do que se chama de uma ideologia, parece-me oportuno dar algumas precisões sobre o sentido político dessa virada da ética, da qual somos responsáveis, nós, os herdeiros de Freud. Falei, portanto, de bobos ensinadores. Essa expressão pode parecer impertinente e até mesmo um tanto desmensurada. Gostaria de fazer com que aqui fosse compreendido o que, a meu ver, está em questão. Houve um tempo já remoto, bem no início de nossa sociedade, lembre-se, em que, a propósito do Menon de Platão, se falou dos intelectuais. Gostaria de dizer a respeito disso coisas pesadas, mas creio deverem ser esclarecedoras. E a Société aqui na nota 30 fala que é uma sociedade aqui, ó, fundada em 1953, que é a data do seminário 1, né, dos escritos técnicos de Freud, da qual Lacan fazia parte até sua excomunhão, em 1964, que foi quando ele fez o ato de fundação da escola, né? Ano em que a Sociedade Freudiana de Psicanálise cessou de funcionar. SFP, acho que é. Tá, a SFP cessou de funcionar. Existe
Foi observado na época e já há muito tempo o intelectual de esquerda, o intelectual de direita. Gostaria de lhes dar umas fórmulas sobre isso, e por mais incisiva que possam parecer à primeira vista, podem, contudo, servir-nos para iluminar o caminho. Bobo ou ainda parvo, demeuré, termo assaz bonito pelo qual tem uma certa queda. Essas palavras só expressam aproximadamente algo para a qual a língua e a elaboração da literatura inglesa parece-me fornecer um significante mais precioso. Uma tradição que começa com Chaucer, mas que desabrocha plenamente no teatro elisabetano. É centrada, com efeito, em torno do termo fool. O fool é inocente, um parvo, mas por sua boca saem verdades, que não apenas são toleradas, mas que encontram sua função, pelo fato de que esse fool é por vezes revestido das insígnias do bufão. Essa sombra feliz, essa fuleire Uhum. fundamental, eis a meus olhos o que constitui o valor do intelectual de esquerda. Sabe o que eu queria se lembrar aqui? Não sei se é isso que está falando, do bobo da corte. Ele fala as verdades, né? Eu acho que a Giovana chegou a trazer um Então, isso exemplo, ela É. falou isso, é justamente isso. Parece que ela falou, mas ela falou de uma outra forma, Sim. que o bobo da corte é aquele lá que fala as verdades, né? E que ninguém fala mais dele de uma forma cômica, meio trágico-cômico, ele traz as verdades e a coisa fica o dito pelo não dito, e, Sim. Sim. né? Acho que é isso daqui, É né? isso. O É. fu é E um... o que Diga. que seria mais trágico-cômico do que a análise, né? É Cortou, nessa Tainá, posição. repete, por favor. A análise está justamente nessa posição de trágico-cômico, né? O Trágico-cômico. discurso, né? O analista dá o corte, você não sabe o que que vem, ele só vem o tombo, né? Só vem o Exatamente. tombo, né? É, bem pensado, bem lembrado. É exatamente isso. E aí, às vezes você sai dali, né? Você nem sabe. E fica ali processando, processando, e o negócio vai aparecendo. A coisa vai É aparecendo, isso. né? deu 3 horas. Isso. Foi só mais um Segue. minutinho. Deixa eu só ver aqui. Ah, tá. Ainda vamos ter que parar, porque... Vamos parar no bobo da corte, né? Vamos terminar a página. Então, mas aí nós Não vamos... fica muito Porque a tempo. gente Tá demorou longa a 5 página minutos. aqui, tá muito longa a É, tá página. longe. Só se a gente só ler. Ler Só diretão, ler. sem É, parar. só sem parar. Pode ser? Pode, Quer ler, pode. Bernadette? Quer continuar? Intelectual de esquerda, né? A É. qual oporei a qualificação de que na mesma tradição nos fornece um termo estritamente contemporâneo e é empregado de forma conjugada. Mostrar-lhes-eis, se tivermos tempo, os textos que são abundantes e sem ambiguidades. O de Quinado. Quinado se traduz num certo nível de seu emprego por criado valete, mas é algo que vai mais longe. Não é cínico com o que essa posição comporta de heróico. É propriamente falando que Stendhal É. chamou de coquetieque, esse negócio inclusive, maroto consumado. Isso é, afinal, senhor todo mundo, mas um senhor todo mundo com mais decisão. Todos sabem que uma certa maneira de se apresentar que se faz parte da ideologia do intelectual de direita é muito precisamente de se colocar como que efetivamente é um quinabe, em outros termos, de não recuar, deixa eu mudar minha página, de não recuar diante das consequências do que se chamam de realismo. Isso é, quando preciso confessar-lhe de um canário. Isso só Confessar-se, né? confessar-se um Confessar canário. um canário. Isso. Isso só é interessante quando se consideram as coisas pelo resultado. Afinal, um canalha equivale a um bobo, pelo menos para a diversão, se o resultado da constituição dos canalhas em bando não fosse infalivelmente desembocado como uma bobeira coletiva. Uma bobeira coletiva. Paramos aqui, deixa eu marcar isso. É o que torna tão desesperador na política da ideologia de direita, né? O seu tem essa frase? Uhum. É que eu Tem? parei só lá em cima. Ah, tá. É, porque eu Então, parei lá tá. em cima. Eu vou parar aqui, porque até o primeiro ponto eu ia parar. Tá.
E é o que fala com o sistema brasileiro. Isso. Então, a gente continua aqui, mas observemos na próxima, é isso? Sim. Uhum. Gente, ele tá falando da política da direita e esquerda aqui, mas eu acabei indo lá pra Nárnia, então. Porque eu acabei, sabe, pensando no quê? No silêncio do analista, isso de confessar-se um canalha, né? De Nossa, do que analista, explica melhor. ó, de não recuar, quando ele diz assim, ó, é muito precisamente colocar efetivamente o que é um KNAV, em outros termos, de não recuar diante das consequências do que se chama de realismo. Já virou realidade, primeiro ponto, né? Já tem o sistema psíquico, mas tem um momento que vira realidade. E na hora que vira realidade, você não pode recuar, né? O analista tem que manter, e não é manter. É manter o silêncio mesmo, né? Tipo assim, porque o sujeito espera ser respondido, mas na verdade ele fala no vazio, né? Ele fala no. E, nossa, e aí ele fecha com isso do ideologia da direita. Eu falei, meu Deus, ele tá falando de política aqui e eu fui lá e Que né? bonito. Mas que tem um conteúdo É aí de uma posição de política de jogo, analista, né? né? Olha só. Muito bom, né? Eu acho que são... A gente pode parar É, por aqui, Tainá, não então, deixa para de ser a pensar sobre política, né? Em isso. jogo. Não deixa de ter uma É relação uma política em jogo. política, é uma Tem uma relação política, política em claro. jogo. Verdade, É por isso que eu Bernadette. acho Com que vale a certeza. pena a gente ler também para a próxima discussão o mal-estar na civilização. Ah, eu apoio, hein? É, tá? Marcadíssimo, Eu gente, sei, eu não marcadíssimo. É, trabalho. e eu acho assim, a gente pode ler um também, marcar um dia, porque nós E estamos ler. e ler alguns, cada um lê e marca alguns pontos para a gente fazer um fechadão. Uhum. Eu estou até lendo, deveria comer de Podemos. cabeceira. Ou a gente pode ler aqui também, se não tiver tempo, né, Tainá? Porque é tanta coisa. A gente pode tentar entrar, tipo, no lugar do Ética Nicômaco. É, é. Tem essa proposta, o que que vocês acham? Da Pelo gente. menos um encontro, né? Depois não sei se a gente vai conseguir manter, mas pelo menos um encontro para a gente tentar vocês- pegar os pontos principais. a gente pode. A gente começa semana que vem, tenta fazer um encontro semana que vem, o que que vocês acham? Eu topo. Você pode, Camila? Semana que vem eu não posso. Pode ir. Ah, Eu marquei um compromisso na quinzenal, Tainá. Qual lá. quinzena que você tem livre para a gente poder ler antes de... Não, depois disso sim, é porque eu falei, semana que vem tem grupo, na outra não tem. Então dá pra marcar aqui nessa brecha. Aham. E na Mas outra? aí na outra não. Na outra nós temos nosso. Então, na outra nós temos o nosso, aí teria que ser só na outra, no final do estudo. É, Mas nós temos muita coisa pela frente aqui. Enfim, Temos. não dá, né? O grupo é isso. é a Tá? França, Mas como qualquer que coisa ela é podemos a ver um outro falha. horário. É a falha que nós temos Oi? agora há pouco. Podemos ver um outro horário também, né? Podemos. Vamos tentar. Vamos fazer o seguinte: a gente vai conversando, então. Eu vou intermediando aqui um horário para a Beleza. Camila, Eu marcar, tenho mais dificuldade na para Maria Bernadette, e a gente marca um horário, 1h30, para a gente fechar o outro mal-estar. dia é mais tranquilo, mas na quarta-feira é mais difícil também. Tá, vamos ver se a gente acha um horário depois, então, enfim. Obrigada, Tainã. Eu Tchau, acho que foi muito Tainá. Foi bom. muito Beijo, gente. bom. Boa semana. Muito Um obrigado. monte de palavras Incrível. jogadas fora tentando arranjar alguma coisa na cabeça da gente. Ah, sim. Beijão, obrigadão. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Vou pensando, para eu chegar em alguma conclusão. Né? Mas é assim que funciona, E né? a que funciona, né? Ô, amiga, eu vou deixar.